Sabe aquele livro da Bíblia que muita gente pula porque acha denso demais? Pois é, o livro de Números. Mas olha, o que a gente vai ver nessa explicação visual de hoje é literalmente de cair o queixo. Acontece que esse quarto livro, muitas vezes deixado de lado, esconde segredos logísticos, históricos e proféticos absolutamente fascinantes. É como um quebra-cabeça gigante. E hoje nós vamos desvendar cada peça dessa narrativa extraordinária, indo muito além do que normalmente se discute por aí. Para começar, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental. Afinal, qual é o verdadeiro significado dessa obra? Muita gente bate o olho no nome e já pensa, isso é só um catálogo antigo, cheio de estatísticas e censos demográficos super monótonos. Mas a verdade, a evidência mostra que existe uma trama incrivelmente complexa e cheia de ação escondida logo abaixo dessa superfície. É algo que desafia completamente qualquer preconceito sobre o que esse texto histórico realmente tem a dizer. Seção 1, muito além dos números. Vamos lá. Só de olhar para os títulos a gente já entende muita coisa. Em português, o livro acabou recebendo o nome de Números, justamente por causa daqueles dois grandes censos populacionais. Faz sentido, certo? Mas olha o título original em hebraico, Bemidbar. Sabe o que significa? No deserto. De repente, o foco muda completamente. Não estamos mais falando de estatísticas secas, mas sim de um drama real, intenso, de sobrevivência de 40 anos. É a marcha de uma nação inteira, desde a base do Monte Sinai até chegar nas portas da Terra Prometida. E para ninguém se perder nessa jornada de 4 décadas, dá para dividir o livro todo em um mapa mental de 3 fases teológicas bem claras. Primeiro, a gente tem a preparação meticulosa ali no Monte Sinai. Depois vem o núcleo central, que é de longe a parte mais trágica da história, o fracasso total e a rebeldia daquela primeira geração. E por fim, a terceira fase é a preparação de uma nova geração, essa sim pronta para herdar a promessa. Seção 2. Rebeldia e suas consequências. O texto é super direto em mostrar como aquela galera perdia a fé rápido, mesmo vendo o milagre acontecer todo santo dia. Vamos pensar no caso dos 12 espiões que foram avaliar a terra. 10 deles voltaram completamente apavorados com os gigantes de lá e a nação simplesmente se recusou a dar um passo à frente. Tinha também aquela reclamação constante sobre a comida. Chegaram ao ponto de enjoar do maná, que caía literalmente do céu. E a coisa toda atingiu um nível aterrorizante com a rebelião política e espiritual de um cara chamado Corá. O resultado? A terra simplesmente se abriu e engoliu os rebeldes vivos, sem rodeios. Mas olha, o fracasso não ficou só na conta do povo não. O próprio Moisés, sob aquele estresse absurdo de liderar uma multidão tão difícil, acabou cometendo um erro fatal. Quando o povo começou a reclamar por água de novo, a ordem divina foi muito clara. Falar à rocha. Só isso. Falar. Mas, esgotado e com muita raiva, Moisés gritou com todo mundo e, em vez de falar com a rocha, ele bateu nela. 2 vezes. Com o cajado. A água saiu? Saiu. Mas a consequência desse ato foi severa demais. O verdadeiro motivo de Moisés ter sido impedido de entrar na Terra Prometida, depois disso, guarda um mistério oculto muito profundo. Espiritualmente falando, aquela rocha representava o Messias. Ela já tinha sido golpeada uma vez antes, lá atrás, no livro de Êxodo. Agora, ela precisava apenas ser chamada por palavras. Quando Moisés, no momento de fúria, bate de novo nessa rocha, ele acaba quebrando um símbolo profético perfeito. O símbolo de que o Messias só precisaria sofrer uma única vez. É de arrepiar quando a gente junta as peças. Seção 3. O mistério da cruz. Agora vamos fazer um exercício de imaginação. Uma nação inteira, milhões de pessoas, marchando pelo meio do deserto, cercada por reinos inimigos por todos os lados. Se a gente assumir a perspectiva desses inimigos pagãos, espiando aquele mar de israelitas lá de cima das montanhas de Moabe, o que exatamente eles estavam vendo lá embaixo? Garanto que a resposta não era só um aglomerado caótico de tendas, não. Quando a gente pega aquelas populações exatas, sim, aqueles números detalhados dos censos, e posiciona cada tribo no seu devido lugar ao redor do tabernáculo, a mágica acontece. A organização deles formava nada menos que uma monumental, uma perfeita cruz no meio do deserto. E mais, além dessa imensa cruz externa formada pelas 12 tribos, os levitas formavam uma espécie de mini-cruz interna protegendo o centro sagrado. É uma simetria geométrica simplesmente assombrosa, onde a precisão matemática encontra um baita significado teológico. Vamos desconstruir essa geometria para ver como isso funcionava na prática. Começando pelo flanco oriental. A tribo de Judá, junto com as tribos que estavam sob a liderança dela, tinha de longe a maior população militar do acampamento. 186.400 homens.
Quando esse pessoal todo acampava, essa densidade populacional se esticava por impressionantes 2,5 km. Na prática, eles formavam matematicamente a haste longa, ou seja, a base da estrutura dessa cruz. E reparem como o design é perfeitamente equilibrado. Lá no norte e no sul, liderados pelas tribos de Dan e Ruben, os blocos populacionais eram praticamente idênticos. A gente está falando de cerca de 154 mil homens de cada lado. Isso criava uma simetria milimétrica, resultando em extensões laterais de aproximadamente 1,6 km cada. Basicamente, os braços de equilíbrio da nossa cruz estavam prontos. Para fechar esse formato clássico, a gente olha para a retaguarda, no lado ocidental. O grupo liderado por Efraim era o menor dos 4 grandes blocos, com mais ou menos 108 mil homens. E como era de se esperar, esse acampamento cobria um espaço menor, cerca de 1,4 quilômetros. Isso fecha a anatomia da estrutura de um jeito perfeito, formando a base curta, o topo da cruz. Dá para perceber que tinha um propósito divino em cada mínimo detalhe numérico. Mas a genialidade de tudo isso não parava no acampamento estático. Quando a nuvem divina se movia e chegava a hora de marchar, a logística operava como um verdadeiro relógio suíço. Tinha um sistema muito engenhoso que garantia que partes específicas dos levitas partissem antes de todo mundo, carregando as estruturas mais pesadas. Qual era o truque? Quando o próximo grupo chegava ao novo destino carregando os objetos mais sagrados, como a Arca da Aliança, o tabernáculo já estava todinho montado, só aguardando. Um ecossistema de marcha absolutamente perfeito. Quarta e última parte: profecias e a nova geração. É aqui que a gente muda um pouco o foco da logística para os mistérios proféticos, introduzindo um personagem para lá de curioso, Balaão, um profeta e feiticeiro de fora de Israel, um sujeito com o coração cheio de ganância que foi contratado a peso de ouro por um rei inimigo. A missão dele era uma só: amaldiçoar a nação que vinha pelo deserto. Mas a ironia da situação é fantástica. Deus não só bloqueou a maldição, como literalmente forçou Balaão a abrir a boca para soltar bênçãos poderosíssimas sobre Israel. Foi com certeza um péssimo dia para o rei que pagou a conta. E no meio de tudo que esse profeta estrangeiro foi obrigado a dizer, essa frase aqui rouba a cena completamente. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Especialistas concordam que essa é uma das profecias messiânicas mais duras, mais cristalinas de toda a antiguidade. Um aviso direto e reto no meio do deserto sobre o nascimento de uma figura real, monumental, alguém que mudaria o curso da história humana. E a escala de importância dessa declaração feita no meio do nada reverbera séculos mais tarde de um jeito incrível. Balaão, lembra, era do Oriente. Acredita-se fortemente que essa profecia específica sobre a estrela foi guardada nos arquivos daquela região do Oriente e passada de geração em geração. Muitos séculos depois, adivinha quem leu os céus? Exatamente astrólogos orientais que a gente conhece hoje como os 3 reis magos. Eles identificaram aquela estrela, lembraram da profecia e viajaram para adorar aquele que seguraria o cetro eterno. Tudo isso perfeitamente conectado àquelas palavras forçadas no deserto. Sensacional, não é? E chegamos ao fim com uma reflexão muito poderosa. Depois de ver tudo isso, fica claro que o livro documenta uma transição que foi brutal, sim, mas extremamente necessária. O deserto narrado ali nunca teve o objetivo de destruir aquela nação. Na verdade, foi o cenário de um processo doloroso, longo, feito para arrancar a mentalidade escrava do Egito de dentro das pessoas. Foi um refinamento puro para que uma nova geração finalmente estivesse preparada para viver a grande promessa. O mistério histórico, visual e humano incrível que continua, com toda razão, nos fascinando até hoje.